nós vamos ver os fenômenos ondulatórios, tá? Então, basicamente, nós vamos ver um pouquinho de cada fenômeno, porque o que é interessante para o Enem? Que você saiba diferenciar cada fenômeno, saiba o que é cada fenômeno, mas não existe uma cobrança matematizada em cima desses fenômenos, não houve até hoje. Tá? Então, já houve questões falando, o que é isso aqui? Mas tem que saber falar se é os fenômenos de reflexão, de refração, se é interferência, difração, ressonância, polarização e efeito Doppler. Tá? Acho que são esses, né? Reflexão, refração, interferência, difração, ressonância, polarização e efeito Doppler. É esse mesmo. Então a gente tem que saber um por um, representar, identificar esse tipo de coisa, mas sem entrar muito na matemática da coisa, porque o Enem não vai cobrar, não cobra, assim, cobrou 2 vezes que eu lembro uma questão que era de interferência causada por reflexão, que tinha uma conta, e outra interferência por diferença de caminhos, que tinha uma conta também. Mas 2 questões com conta esse ano vai fazer 12 anos de Enem, né? Em 12 anos, em vista de várias questões sem conta, então é melhor você não preocupar com as contas. O melhor é você se preocupar com o conceito da coisa, saber o que é cada coisa. Tá? Então nós vamos ver na primeira parte o que é cada fenômeno e na segunda parte nós vamos falar da acústica, que também já caiu no Enem. Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui. Então vamos começar pela primeira coisa. A gente tem que mudar um pouquinho, a gente tem que estipular uma maneira de desenhar uma onda, né? Porque imagina se eu ficasse desenhando isso aqui o tempo todo, né? Nossa senhora, ia dar trabalho demais. Então, hoje é hidrostática? Será que eu peguei errado aqui? Pera aí, João. É porque eu refiz o calendário. É por causa daquela aula que a gente perdeu semana passada, tá? Então, eu acho... deixa eu ver se eu mandei pra vocês. Eu acho que eu refiz e esqueci de mandar pra vocês. É belo professor. Né? Mandando aí agora no grupo pra vocês. E aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Ó. Aqui, nós estamos... que não teve aula dia 7, 6, né? Semana passada, não lembro, 13. Tá? Aí, ó, ondulatória, fenômenos ondulatórios. Aí, dia 25 de setembro vai ser um sábado. Que é esse sábado aqui, ó. Nós vamos ter uma aula para repor aqui lá, que é a hidrostática. 27 de setembro é a segunda-feira, tá? E depois, dia 2 de outubro, é cinemática e movimento retilíneo uniforme. Então vai ter 2 sábados aqui, tá? E aqui tem vários sábados, tá vendo? No final do curso tem vários, esse aqui já passou, né? E tem vários sábados aqui, tá? Porque para fechar o cronograma a tempo da prova do Enem tem que ter aula sábado também, tá? Infelizmente, né? Muita matéria e o tempo é curto, né? As turmas intensivas, o tempo é curto, 4 meses só de aula. Bom, então vamos lá. Para a gente representar uma onda, agora, para ficar mais fácil, você vai representar a direção de propagação dela. Então, por exemplo, aqui assim, ó. Você vai falar assim, ó, a onda está indo para cá, para a direita. A direção de propagação dela é essa parte central aqui, ó. E como eu tenho que representar também, né, o comprimento de onda de uma onda, em vez de eu ficar fazendo isso aqui, ó, né, imagina, trabalheira danada, você vai representar esse comprimento de onda, você vai representar a posição das cristas. Então você vai fazer retas perpendiculares à direção de propagação da onda, e a distância entre essas retas ela vai representar o comprimento de onda. Tá? Então, olha só. Essa é a direção de propagação da onda, né, para a direita aqui, ó.
E a distância entre essas retas paralelas é um comprimento de onda, lambda. Tá vendo? E se você quiser ser mais específico ainda, essa distânciazinha aqui que vai do meio até em cima é a amplitude da onda. Dessa forma, fica mais fácil de representar. Tá? A velocidade de propagação da onda vai depender do meio, né, de propagação. Tá bom? Mas aí você sabe que a velocidade de propagação é na direção, na direção de propagação da onda. Então é isso aqui que a gente vai ter agora. Ó. A gente vai ter essas novidades aqui. Tá? Uma maneira diferente de representar. Lembrando que o lambda, então, aqui é a distância entre duas cristas. Então é como se a onda estivesse aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? A distância entre duas cristas é naquela posição ali de cada retinha vermelha. Sim. Tipo isso aqui, ó. A posição de cada retinha vermelha é a posição de uma crista da onda. Ok? Então, é só uma maneira bem mais simples de desenhar para facilitar a nossa vida. Por quê? Cada fenômeno ondulatório ele pode afetar duas coisas. Olha só. Quando a gente fala de uma onda, a gente está falando basicamente dessa equação, né? Toda onda tem que obedecer essa equação. E aí vamos lembrar aqui, a frequência de uma onda não muda. Tá? Depois que eu emitir uma onda, essa frequência aqui não muda. Existe um fenômenozinho de onda que vai alterar a percepção dessa frequência. Então a gente vai ver aqui. Mas basicamente nenhum fenômeno ondulatório muda a frequência. Então aqui, ó, não muda. A velocidade de uma onda, ela depende do meio. Então, se uma onda não mudar de meio, ela não muda de velocidade. E o comprimento de onda acompanha a velocidade. Então, se você estiver observando uma onda e olhar e ver que a distância entre duas cristas aumentou, você pode ter certeza que o comprimento de onda aumentou e, consequentemente, é uma evidência que a velocidade aumentou também. Tá? Porque o comprimento de onda ele só muda quando a velocidade mudar. E depois que uma onda é emitida, a frequência dela não vai mudar. Então, você vai só observar aí o comprimento de onda e a frequência. Beleza? É o comprimento de onda e a velocidade, desculpa. Tá? Então, vamos começar pelo fenômeno mais básico de todos, que é a reflexão. Vou começar por ele. Olha só. De maneira bem simples, a reflexão de uma onda é quando ela bate em um obstáculo e volta para o mesmo meio. Então, ela vem de um meio de propagação, bate em algum obstáculo e retorna a esse próprio meio. Então, a onda bate e volta. Só isso. Ela vem de um meio, vem do ar, bate no vidro, volta para o ar. Vem da água, bate numa parede e volta para a água. Tá? Se ela bate e volta, ela não muda de meio. Então, se ela não muda de meio, ela não muda de velocidade. Certo? E, consequentemente, não muda de velocidade. Tá? E como é que a gente representa isso? Bom, tem dois tipos de reflexão aqui que a gente pode ter. Né?
um interessa pra gente, o outro não interessa muito. Tem que saber que existe, né? Quando a gente coloca 3 risquinhos aqui, a gente está simbolizando que essa superfície aqui é lisa. Então, esse tipo de reflexão que vai acontecer aqui é uma reflexão que a gente chama de reflexão especular. Tá? É basicamente isso aqui. Ó. Você vai ter uma onda vindo nessa direção, ela vai bater aqui. No ponto em que ela incidir, esse pontinho aqui, você vai traçar uma reta só para você, que a gente chama de reta normal, né? Só para te auxiliar, para te guiar. Essa reta aqui é a famosa reta normal. A distância entre esse raio e a reta normal, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o mesmo na vinda e na volta. Então, reflexão é a coisa mais boba do mundo. A onda vem, bate em um obstáculo e volta para o mesmo meio. E o ângulo que a onda incide é o mesmo ângulo que a onda reflete. Tá? Como é que fica esses comprimentos de onda aqui? Ó? É de boa também. Porque como essa onda ela não mudou de meio, ela não pode mudar de velocidade. Então, se ela não muda de velocidade, ela também não muda de comprimento de onda. Então, se você fosse representar aqui numa prova aberta, por exemplo, né, você ia tentar representar aqui, ó, colocando esses tracinhos. Ah, não faz comigo não. Você vai colocar esses tracinhos, chamados frentes de ondas, todos numa mesma distância aqui, ó. Para representar o quê? Representar que o comprimento de onda não mudou, então, consequentemente, a velocidade da onda não mudou. Tá? Vou tentar desenhar aqui só para não ficar em cima do R, nem do I. Mas você representa assim, ó, mais ou menos... ficou... Pera, vou chegar mais para cá. Aí, para você não precisar ficar preso ao desenho, o que você faz? Você vem cá e mostra, né? Fala assim, ó, esse comprimento de onda aqui eu chamei de lambda. Esse aqui eu vou chamar de lambda também. Como eles têm o mesmo nome, eles são iguais. Então, presta atenção. Na reflexão, a onda vem em direção ao obstáculo, bate e volta. Nada dela vai mudar. A velocidade não muda, o comprimento de onda também não muda. Tá? Essa reflexão aqui, ela conserva tudo. Né? Não vai mudar nada. Quer dizer, tem uma opção de mudar. Tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Que é um Sabe aquelas coisas que o livro de física traz que não serve para nada? Eu fico invocado com essas coisas. Umas situações que no segundo grau não faz sentido você abordar, porque você nunca vai precisar disso na vida. Que é o caso da reflexão numa corda com a extremidade fixa e com a extremidade solta. Olha só. Deixa eu tirar o amortecimento aqui, gente. Ó, é tipo atrito, tá? E eu vou colocar um pulso aqui. Olha o que vai acontecer. Vou colocar devagarinho. Quando eu crio um pulso e ele bate aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é fixo, né? Ó. Essa bolinha verde aqui, ela não vai mudar. Não vai mexer. Ó. Esse pulso vai vir para cima. Quando ele reflete para baixo. Tá para baixo, bate aqui, reflete para cima. Ó. Então, essa onda, ela está refletindo em uma extremidade fixa. Numa extremidade fixa, a gente não tem, a gente tem uma inversão de fase. Funciona assim, ó. A onda está vindo para cá.
né? Essa é a direção de propagação dela, ela tem uma velocidade. Essa extremidade aqui, onde ela vai ser refletida, ela é fixa. Tá? Então, ela vai bater nessa extremidade fixa e vai simplesmente inverter o que a gente chama de fase da onda. O que é isso? Né? Não muda o comprimento de onda, não muda nada. Mas vai alterar a crista. A crista vira um vale e o vale vira crista, olha só. Bateu, voltou. Então, quando ela volta com uma mudança ali na fase da onda. Ela estava indo para a direita, ela é refletida, então ela bate e volta. O meio é o mesmo, não muda o comprimento de onda, não muda nada. Mas como a extremidade é fixa, houve o que a gente chama de inversão de fase. O que era crista vira vale, e se for vale, vai virar crista. Tá? Isso acontece na extremidade fixa. E eu vou mostrar para vocês que na extremidade solta não ocorre isso. Vou trocar aqui, ó, extremidade solta. Nossa, peraí. Tirar amortecimento, extremidade solta. Devagar, olha só. Então ela está indo. Ela vai bater aqui. Como a extremidade é móvel, ela retorna sem inversão de fase. Essa extremidade aqui é fixa. Você viu quando ela bateu aqui, ela inverteu, né? Aqui é solta, ela bate e volta sem inversão de fase. Aqui é fixa, inverteu a fase. Aqui é solta, então ela está vindo nessa direção. Essa extremidade aqui é um anel, né? Você pode ver que é uma extremidade móvel, diferente da outra. Ela está indo para a direita, quando ela bater ali, ela vai retornar sem aquela inversão de fase característica da extremidade fixa. Bem de boa. Para que isso serve? Para nada. Para nada. Tá? Tipo assim, serve para você identificar o que é fase, basicamente. Para você saber o que é fase de uma onda. Tá? Então, fase pode ser uma crista ou pode ser um vale. E quando essa onda retornar, ela vai retornar com a mesma fase. Tá? Então, ó, sem inversão de fase. Ok? Existe essa possibilidade aqui. Então, reflexão, nada na onda vai ser alterado. Teve questões do Enem baseadas em reflexão? Teve uma questão que perguntava assim, ó, se a Terra é plana, como que uma onda de rádio é emitida lá da... Se a Terra não é plana, né? Se a Terra é esférica, eu falando besteira. Como que uma onda de rádio emitida lá na Amazônia, ela pode ser captada no Rio de Janeiro? Porque se você mandar em linha reta, a curvatura da Terra não deixa a onda chegar lá. Né? Tipo assim, ó. Salvar essa tela aqui. Você tem a Terra aqui. Aí, o Brasil ele é continental, né? Ele é gigante. Então, imagina aqui, ó, uma anteninha aqui, emitindo uma onda. E ondas não fazem curva, tá? Então aqui, ó, é Amazonas e aqui é o Rio de Janeiro, RJ.
Como que a Globo, por exemplo, manda uma onda de rádio do Rio de Janeiro para o Jornal Nacional passar aqui no Amazonas? Como é que faz? Porque olha só, se mandar em linha reta, a onda para na curvatura da Terra. Bateu aqui, não chega no Amazonas. O que você faz? Existe uma camada atmosférica que é a chamada ionosfera. Essa ionosfera é cheia de íons, né? Cheia de partículas carregadas. Aí o que faz? O que acontece? A onda de rádio, né? Onda de TV é a onda de rádio, tá? A mesma coisa, só com uma frequência maior. Ela é emitida lá em cima, na ionosfera, ela bate na ionosfera, reflete e chega lá no Amazonas. Então, é um processo de reflexão, tá? No qual nenhuma característica da onda muda. Você pode colocar as frentes de onda aqui, ela vai bater lá e vai refletir, vai chegar lá no Amazonas, para que os amazonenses possam assistir o Jornal Nacional. Então, é um processo de reflexão, porque a onda bate e volta. Era uma questão do Enem. Você tinha que saber como que uma onda de rádio pode ser transmitida para pontos diferentes do planeta Terra. É muito mais interessante se abordar isso aqui do que ficar abordando onda numa corda, né? Tá? Tranquilo? Então, reflexão, quando bate e volta, a velocidade não muda, comprimento de onda não muda, porque você não muda de meio, né? Próximo, refração. Se a reflexão é quando a onda bate e entra em um meio, e volta para o mesmo meio, a refração é quando uma onda bate e entra. Ou seja, a onda muda de meio. Muda de meio. E, consequentemente, de velocidade. Certo? Então ela muda de meio e, consequentemente, de velocidade. Se ela muda de velocidade, o comprimento de onda muda. E aí você tem que entender o seguinte: a refração ela vai acontecer de uma forma para as ondas mecânicas e de outra forma para as ondas eletromagnéticas. Porque pensa só, se uma onda é mecânica, ela depende da matéria para se propagar. Concorda? Uma onda mecânica ela só existe onde tem matéria. Ela não existe no vácuo, por exemplo. Então, ela depende da matéria para se propagar. A velocidade, V de velocidade. A velocidade de uma onda mecânica numa substância sólida é maior do que a velocidade de uma onda mecânica no líquido. Quando a onda mecânica está no sólido, ela está no melhor lugar para ela, é onde tem mais matéria concentrada, é onde ela vai andar mais rápido de todos. Tá bom? Então, a onda mecânica ela anda mais rápido no sólido. Quando ela vai para o líquido, ela perde um pouquinho de velocidade. E quando ela vai para o gás, ela perde mais velocidade ainda. Por quê? No gás tem menos matéria. Para ela é pior. Então, uma onda mecânica, ela prefere caminhar no sólido, depois no líquido e depois no gás. E no vácuo? No vácuo não tem onda mecânica, né? Então não adianta. Ou seja, por exemplo, quando eu falo da refração, ou seja, da mudança de meio, do som na água, por exemplo, eu grito, aí tem uma pessoa debaixo d'água lá, ela vai me ouvir. A minha voz foi emitida no ar. Aí quando a minha voz entra dentro d'água, ela ganha velocidade, porque ela é uma onda mecânica. A onda mecânica, quando entra tá no ar, né? Entrou no líquido, a velocidade aumenta.
Se fosse uma onda eletromagnética, aconteceria ao contrário. Quando a onda é eletromagnética, ela não precisa de meio para se propagar. Ou seja, quanto mais matéria tiver, pior para ela. A maior velocidade da onda eletromagnética e a maior velocidade do universo é quando ela está no vácuo. Nada na natureza pode chegar nessa velocidade, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo. Tá? Quando essa onda eletromagnética ela entra em um gás, ela perde um pouquinho de velocidade. Tá vendo? É o contrário. Porque ela não precisa de matéria para se propagar. Aí a hora que você bota a matéria na frente dela, é pior para ela. Quando ela entra em um líquido, ela perde velocidade. E o pior lugar para uma onda eletromagnética estar é no sólido. Ela odeia ficar no sólido. E isso é importantíssimo para refração. Você tem que saber isso aqui, ó. Saber se a onda ganha ou perde velocidade. Na verdade, a refração toda ela está baseada nisso, de saber se a onda está ganhando ou perdendo velocidade. Porque quando ela ganha velocidade, ela age de um jeito. Quando ela perde velocidade, ela age de outro jeito. Tá? A refração ela causa uma mudança na direção de propagação da onda. Então, aqui, ó. Imagina que aqui eu tenho ar. Não, eu vou mudar de tela para ficar mais fácil. Tá? Então, ó, a refração, vou colocar aqui. A refração pode causar mudança na direção de propagação da onda. Vamos lá. Aqui eu tenho ar, que é um meio de propagação. Aqui eu tenho água, outro meio de propagação. Existe uma diferença aqui. Se esse fenômeno se ele acontecer com uma onda sonora ou com uma onda eletromagnética, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Imagina aqui um raio de luz qualquer, um raio laser. Você mandou um raio laser assim, ó, do ar para a água. E depois você resolveu fazer o contrário. Você resolveu fazer aqui, ó. Você colocou seu raio laser dentro d'água e da água para o ar. Então isso aqui é luz. Luz é uma onda eletromagnética. Vai agir de um jeito. Aí vamos supor que você gritou, chamou uma pessoa assim, você quer se comunicar com uma pessoa que está dentro d'água. Então você, só um segundo que tem gente querendo entrar. Então você emitiu uma onda sonora do ar para a água. E aí a pessoa te respondeu, gritou lá de dentro da água. Então aqui vai ser som.
tá? A refração acontece da seguinte forma: quando muda de meio, muda de velocidade. E aí, se houver ganho de velocidade, a onda vai afastar da reta normal. Lembra da reta normal? A gente tem que desenhar ela aqui também. Essa reta normal, ela sempre vai servir de referência para você. Na reflexão, ela servia de referência para você saber o ângulo com que o raio ia voltar. Na refração, você usa ela para saber o ponto de incidência e para saber se o raio de luz vai afastar ou aproximar, ou se o som vai aproximar ou afastar, para você saber o que vai acontecer. Ó, se não tivesse refração, essa luzinha ela faria isso aqui, ó. Ela ia passar assim. Exatamente, Raira, você me mandou uma foto, né? Manda lá no grupo, pessoal, ver, se você tiver ela ainda aí. Se não tivesse refração, a luz ia fazer assim, ó, passar reto. Só que quando há uma mudança de meio, há mudança de velocidade, e isso faz com que a luz sofra um desvio. Aí você tem que saber assim, quando a luz entra na água, ela ganhou ou ela perdeu velocidade? Bom, a luz é uma onda eletromagnética. Por isso que eu falei que tinha que saber direitinho aquilo lá. Uma onda eletromagnética, ela não gosta de matéria. Então, ela vai perder velocidade. Ela vai aproximar da reta normal. Se ela ganhasse velocidade, ela viria para cá. Mas ela perdeu velocidade, então ela vai vir para cá. Ó. Ela vai aproximar da reta normal. Uai, Matheus. Cadê o Matheus? Matheus está pedindo para entrar na aula há muito tempo. Ele entrou já? Não vi não, ué. Ué. Coitado. Ver se eu consigo. Então, olha só. Vou ver se o Matheus consegue entrar aqui. Aí a Raira mandou aqui a foto para vocês verem. Esse eu vou colocar aqui na tela. Esse é um exemplo de refração. Agora apareceu o Matheus tentando entrar. Tá vendo? Aqui é um exemplo. Ó. Se não tivesse refração, o que você ia ver? Você ia ver o cabo desse limpador de piscina aqui, ó, retinho. Mas como existe refração, na verdade ele está aqui nessa posição, né? Ó, onde, tá vendo? Porque ele não quebrou por estar dentro d'água, né? Então ele está aqui retinho. Só que você vê ele aqui nessa posição. Por quê? Quando a luz que sai dele, que ele reflete, porque está no sol, sai da água, né, ela sofre refração e você vê ele em uma posição alterada. Esse é um fenômeno causado pela refração. Olha que bacana. Então, olha só, quando aproxima da normal, quando vem para essa região, porque que significa aproximar da normal? É porque o ângulo diminuiu, né? Esse aqui é o meu ângulo de incidência, esse aqui é o meu ângulo de refração, ó, Rzinho. Se aproximou da normal, é porque perdeu velocidade.
Agora, pensa no contrário. Pensa na luz saindo da água para o ar. No ar, ela se desloca muito mais rápido no ar do que na água. Então, em vez dela vir retinha assim, ó, ela vai afastar da reta normal. Ela vai vir para cá. Ó. Afastou da reta normal, fugiu da reta normal. Olha o ângulo que fazia antes, que é o ângulo de incidência. Olha o ângulo que faz depois, que é o ângulo de refração. Então, afastou da normal. É porque ganhou velocidade. Isso vale para qualquer onda, tá? Velocidade. Então, por exemplo, quando for uma onda sonora, né, o som ele é uma onda mecânica. Ah, outra coisa. Se você for desenhar aqui aquelas frentes de onda, olha só o que você tem que tomar cuidado. Vamos colocar aqui umas frentes de onda assim, ó, bem distantes, só para ficar mais evidente. Quando a luz está no ar, a velocidade dela é maior do que na água. Então, essas retas vão ficar mais distantes umas das outras do que quando estiver aqui dentro d'água. Eu vou fazer elas mais pertinho uma da outra. Eu só não fiz nessa região aqui, ó, tá? Porque para não ficar ruim o desenho. Mas olha só, eu vou fazer elas mais pertinho uma da outra para simbolizar o quê? Simbolizar que houve diminuição na velocidade dessa onda. Ó. Então, a distância entre essas frentes de onda simbolizam que houve uma diminuição na velocidade. Aqui seria o contrário, né? Elas ficariam mais afastadas. Bom, como o som é uma onda mecânica, vai acontecer o contrário. Ao entrar na água, o som ele vai ganhar velocidade. Então, ele vai afastar da reta normal. E ao sair para o ar, ele perde velocidade. Então, ele aproxima da reta normal. Onda mecânica faz o contrário do que uma onda eletromagnética faz, tá vendo? Aqui ele aproximou da normal porque perdeu velocidade. Aproximou. Por quê? Porque ele é uma onda mecânica, ele gosta de estar perto da matéria. Né? E aqui ele afastou da reta normal. É só você olhar para o ângulo. Toda vez que o ângulo diminuir, a velocidade diminui. Toda vez que o ângulo aumentar, é porque a velocidade aumentou. Então, uma maneira mais simples é você lembrar que a velocidade ela é diretamente proporcional ao ângulo que a onda faz com a reta normal. O ângulo é grande, velocidade grande. Ângulo pequeno, velocidade pequena. Tá bom? Então, como é que você vai saber identificar se é refração ou não? Mudou de meio, tem refração. Toda vez que muda de meio é porque tem refração. Ah, Abud, tem uma equação, não tem para refração? Tem. Só que é uma equação que não compensa você mexer. Por quê? Ela vai servir para você calcular ângulos. Né? Eu vou colocar ela aqui para vocês, mas não compensa você ficar dedicando tempo demais a ela. Ela envolve seno e cosseno. Compensa você entender essa relação das velocidades e dos ângulos. Tá? Olha só, aqui tem o meio 1 e aqui um meio 2. Então, vamos supor que tem uma onda. A onda está vindo daqui para cá, do meio 1 para o meio 2. Aí ela fez assim. Ó. Aí você fala assim, ó, eu já sei que ela perdeu velocidade. Uai, mas como você sabe? Traça a reta normal aqui, ó. Aqui está a minha reta normal.
Bom que em casa a gente pode espirrar à vontade, né? Ninguém vai te olhar torto. Olha a reta normal aqui. Olha esse ângulo que ela faz com a reta normal, que é o ângulo de incidência. E olha esse aqui. O ângulo de refração, ele é evidentemente menor do que o ângulo de incidência. Se o ângulo diminuiu, é porque a velocidade diminuiu, por isso que a onda aproximou da reta normal. Então, olha só. A onda vem de cá com uma certa velocidade v1, porque está no meio 1. Ela passa para cá com uma certa velocidade v2, né? Porque ela está no meio 2. Então, v2. Se eu quiser saber os ângulos, a relação existente entre os ângulos, eu vou fazer assim, ó. O seno do ângulo de incidência dividido pela velocidade v1 é igual ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade v2. Você vai ficar calculando seno e cosseno no dia da prova do Enem? Sinceramente, né? Ninguém está querendo saber disso. Mas aí você pode ver que os ângulos eles são diretamente proporcionais à velocidade. Então, quando a velocidade diminui, o ângulo diminui. E assim por diante. Ok? É isso que é o mais importante. Então, por exemplo, ó, só para... Imagina que no dia do Enem falasse, eu tenho uma janela de vidro e ao observar para fora da minha janela de vidro, então imagina isso aqui é uma janela de vidro. Aí tem uma pessoa aqui olhando a posição de um objeto fora da casa dela. Então tem aqui uma pessoa. Então a pessoa olhando lá um objeto lá de fora da casa dela, né? Aí o Enem fala assim, os objetos não ficam na posição em que a gente está acostumado de ver e tal, porque existe refração e tal, né? Quando você olha para fora através de uma janela. Então imagina que tem uma estrelinha aqui, ó. Tá? Você está olhando uma estrelinha no céu. A luz, será que olhando de dentro aqui, você está vendo a estrelinha na posição correta dela? Não, não tá. Sabe por quê? Quando a luz dessa estrelinha é emitida por ela entrar nessa janela de vidro, o que vai acontecer? A luz não gosta de... Vou colocar a estrelinha mais em cima aqui para ficar mais fácil. A luz não gosta de matéria, então ela vem do ar. Ela entra aqui, entra na sua janela. Ela não vai passar reto, porque a janela é feita de vidro, então ela vai aproximar um pouquinho da reta normal, tá vendo? Ela vai sofrer um desvio aqui, ó. Nesse caso, a reta normal está aqui, ó. Então, ela aproximou da reta normal. Só que quando ela afastar, quando ela sair da janela, ela vai afastar da reta normal. Vou descer a pessoa só para... Eu vou roubar, né, no meu desenho, porque a pessoa está aqui, ó. Nota um bichão aqui, peraí. Tipo um besourinho. Aí a pessoa vai enxergar a estrelinha. A luz da estrelinha chega no olho da pessoa. Aí você fala assim, mas então a pessoa sofreu duas refrações, uma na entrada, outra na saída. A pessoa então está vendo a estrela. Tá vendo a estrela. Só que você enxerga o objeto, o seu cérebro não sabe que existe refração. Então, quando você fizer essa brincadeira aqui, você vai prolongar esse raio refratado. Tá vendo esse raio aqui que chegou no seu olho? Você vai prolongar ele.
Você vai enxergar essa estrelinha, você vai achar que ela vai estar aqui, ó, lá em cima, numa posição bem diferente da posição. Você vai achar que ela está lá em cima. Então esse aqui é o seu objeto, O de objeto, e aqui é a sua imagem. É onde você estaria vendo a estrelinha, mas na verdade ela está aqui, ó. Ah, mas por que eu estou vendo ela na posição errada? Porque ao passar pelo vidro, ao entrar no vidro e ao sair do vidro, essa luz sofreu duas refrações. Então você sempre... então quando eu olho para uma estrela no céu, ela não está na realidade, na posição que eu estou vendo. Não está, sabe por quê? Porque quando a luz entra na atmosfera, ela sofre refração. Quando você está vendo o Sol se pôr, ele já se pôs há muito tempo. Você ainda está vendo ele se pôr porque a luz do Sol, ela sofre refração, tá? Ao entrar na atmosfera. Ok? Tranquilo aí a refração? Existe um fenômeno interessante que é derivado da refração, tá? Que é um fenômeno chamado dispersão da luz. É um fenômeno que acontece por causa da refração. Ó, vou pegar aqui uma da figura famosa. Quem não conhece, faz favor aí de pesquisar, né? É a capa do álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que é o melhor álbum de rock já gravado. E olha que eu sou fã do Queen, hein? Gosto de Pink Floyd também, eu sou muito mais fã do Queen, mas esse álbum aqui, ele é perfeito. É uma obra-prima, né? Mas eu também não escuto muito Pink Floyd, mas esse álbum aqui eu escuto pra caramba. O que está acontecendo aqui? Isso aqui é um prisma, né? Então aqui a gente tem um objeto chamado prisma. A luz do Sol, ela vem nessa direção aqui, ó, e ela é composta de várias cores, igual você está vendo aqui. Só que todas essas cores juntas, elas geram branco. A cor branca é a junção das 7 cores do arco-íris. No caso ali, acho que tem só 6, né? Porque a última cor ele é difícil de distinguir o anil do azul e do violeta, né? Mas aqui, ó, a gente tem 7 cores juntas, elas todas juntas dá branco. Quando essas cores, quando essa luz ela entra no prisma, ela sofre uma refração. A luz vermelha, ela sofre uma refração menos intensa do que as outras cores. Então, olha só, ela sofre uma refraçãozinha aqui, ó. A cor laranja, ela sofre uma refraçãozinha um pouco maior. A cor amarela, ela sofre uma refração um pouco maior. E assim por diante. A cor verde sofre uma refração maior, a cor azul maior ainda, e por último a cor violeta, que vai sofrer a maior refração de todas. Por quê? Porque quando você sofre refração, o desvio é proporcional à frequência. Olha só, quanto maior for a sua frequência, maior vai ser o desvio. Então, por que o violeta sofreu um desvio maior do que o vermelho? Porque a frequência do violeta é maior do que a frequência do vermelho, tá? A gente tem 7 cores no arco-íris, não é? Vermelho, aqui tem só 6, né? Alaranjado, amarelo,
verde, azul, anil, que é um pouquinho depois do azul, e por último é o violeta. Aqui não vai dar diferença, né? Mas finge que deu. Bom, a frequência ela cresce daqui para cá. Ó. Opa. A frequência ela cresce daqui para cá. Tá? Então olha só. O vermelho é aquele carinha que tem a menor frequência de todas. Esse aqui é o... Ó, o vermelho ele tem cerca de 4 vezes 10 a 14 Hz de frequência. E o violeta, que é o último aqui, ele tem aproximadamente 7 vezes 10 a 14 Hz de frequência. À medida que a frequência aumenta, o índice de refração, o desvio também vai aumentar. E aí você tem a dispersão da luz do Sol, né? Ao passar por um prisma, você percebe essa mudança, essa refração, né? Essa dispersão da luz do Sol. Eu posso tentar mostrar para vocês aqui um CD, ó. Aqui é uma dispersão da luz daqui da minha sala em diferentes cores nesse CD aqui que eu catei lá do Carlos para mostrar quando precisar lá do Alfa. Ele falou que tinha uns treinos no lixo lá. Me dá isso aí. O que você vai fazer com isso aí? Meu notebook nem tem entrada de CD. Vou mostrar para os alunos a dispersão da luz. Olha só. A luz da minha lâmpada é branca. Só que quando essa luz ela sofre difração, nós vamos ver o que é difração, a difração também pode causar uma dispersão da luz branca, mostrando ali as diferentes cores presentes nessa lâmpada, tá vendo? Então, isso poderia ser um prisma também. A gente vê isso muito quando tem arco-íris, né? A luz ela passa. O arco-íris é legal, que ele é a junção da reflexão e da refração. Quer ver? Arco-íris. Vou pegar uma imagem aqui que não... Olha que bacana que é o arco-íris. No arco-íris, a luz do Sol ela entra numa gotinha de água e aí acontece aquilo que aconteceu lá no prisma do Pink Floyd. Só que aqui, ó, no fundo, acontece um fenômeno de reflexão. A luz ela tenta sair da gotinha de água e não consegue. Então, nesse ponto aqui, acontece um fenômeno chamado reflexão interna total. É um fenômeno causado pela refração excessiva da luz. A luz tenta sair de dentro da gotinha de água e não consegue. E aí, essa reflexão interna total, não sei se vocês já notaram, né? O arco-íris ele fica na ordem inversa, né? Então o observador ele vai... Aqui está ao contrário, deveria estar ao contrário. Porque o arco-íris... Quer ver eu pegar uma foto de um arco-íris de verdade? Arco-íris. Não, tá certinho. Eu que você... Peraí. É isso mesmo. Achei que era o contrário, mas não. Olha lá. O arco-íris formado, você vê a dispersão da luz nas gotinhas de água presentes na atmosfera. E envolve uma refração, depois uma reflexão. Então é um fenômeno causado pela dispersão da luz branca. Agora imagine o seguinte, Newton foi um dos caras que explicou isso aqui pela primeira vez, né? Imagina uma pessoa, né, olhando para o céu aí num tempo chuvoso, vendo um arco-íris.
como que ela explicaria isso, né? Aí inventa um tanto de mito, inventa um tanto de coisa. Se você chegar no fim do arco-íris, você encontra um pote de ouro, só que à medida que você vai andando, o arco-íris vai andando também junto com você, porque é um fenômeno da sua visão. Então você nunca vai chegar no fim do arco-íris, né, gente? Tá? Então, a dispersão da luz branca é um fenômeno causado pela refração. O arco-íris envolve refração e a reflexão. Tranquilo? Esses são os mais importantes, são os que mais caem. A gente vai ver os outros na volta do nosso intervalo. Tá bom? Aí a gente vai ver de uma maneira bem mais sintética, só para vocês saberem o que é cada coisa. Beleza? Então, aqui, 10 minutinhos a gente está de volta. Vamos lá.